Olá, gente amiga, muito boa noite. Estamos chegando com muita alegria com mais edição do nosso programa, que é transmitido, né, através da TV Candidez de Divinópolis, canal 13, canal 29, também pela Rádio 98 FM de Nova Serrana, Rádio da Família. E estamos também pelas plataformas digitais, nosso canal do YouTube, programa de do Máximo, também do Papo Máximo, e na página do Instagram, aliás, página do Facebook. Sejam muito bem-vindos à programação 98 FM. Boa noite. O programa de hoje está imperdível. Estamos recebendo, né, com muito carinho, com muita alegria, mais uma vez. Há 1 ano, há 2 anos atrás, eu tive o prazer de recebê-la aqui, né? Sim. Ana Lúcia, boa noite, seja muito bem-vinda. Prazer tê-la aqui. Muito obrigada, Ângelo. O prazer é todo meu. E uma boa noite a todos os ouvintes da Rádio 98 FM. Seja muito bem-vinda. Hoje é um motivo muito especial, né? Está muito feliz em poder divulgar um livro, né, de sua autoria, não é isso, Dona Lúcia? Com certeza. Depois de uma caminhada longa, né, Ângelo, a gente está aí caminhando para o lançamento do livro. Eu falo que o nascer de um livro é difícil. A gente tem que fazer uma caminhada longa, uma preparação bem feita para que o resultado seja realmente produtivo, né? Antes de entrarmos no tema, gostaria que a senhora se apresentasse para o seguidor, para o ouvinte, para o telespectador. Quem é Ana Lúcia? Ah, pois não. Meu nome é Ana Lúcia, eu sou nascida em Nova Serrana, nasci em Nova Serrana em 5 de março de 59 e passei toda a minha infância e minha vida aqui. Sou filha de José Joaquim Ferreira e Ana Lúcia, Ana Ubaldina de Jesus. Daí a origem do meu nome de Ana Lúcia, que ela queria prestar uma homenagem a ela e à minha avó. Então, é com muita alegria que me dirijo a vocês nesse dia para falar de um assunto muito relevante da minha vida, que é a produção de livros. Graças a Deus, esse livro agora já é o 4º. Já estou mostrando aqui, ó. Sim. Tá de cabeça para baixo. Isso. Esse Entre Linhas foi o 3º livro, publicado há mais ou menos Vamos começar 2 anos. pelo começo, Vamos né? pelo Qual começo. Que é o primeiro? O primeiro é Lúcia? esse que você está na sua mão. Retalhos Poéticos. Exatamente. Aqui, Retalhos Poéticos foi o primeiro livro. Iniciei com ele. Ele narra a história da Paróquia São Sebastião, das comunidades, e tem poemas, textos e fala bastante da vida. E isso legal, é muito né? bom. Ficou bonito. Tem uma foto sua aqui. Sim, na contracapa Foto aí bacana, tem né? uma foto de apresentação, né? Retalhos, simbolizando, né, Sim, o tema, né, o conteúdo. retalhos poéticos, lembrando que cada poema desse, cada poesia, cada texto foi formando a grande coxa da minha vida, né, que é a minha vida. Retalhos poéticos, então, quer representar isso. A coxa de não dá pra retalhos pegar. que representa toda a minha vida nesses poemas aí. Qual o segundo livro que a senhora escreveu? O segundo foi Vida em Versos. Vida em Versos. Isso. Tá dando para ver aí? Tá dando para ver? A Isso. produção. Tá dando para ver? Nesse livro também poesias, prosa e verso. Tem textos falando de Nova Serrana e poesias também. Tudo relatando a minha vida, aquilo que foi construído aqui em Nova Serrana durante esse tempo. Trata da sua trajetória. Da minha trajetória aqui. Profissional sempre, e pessoal. Profissional e pessoal. E Certo. sempre mesclando educação, cultura e história de Nova Serrana. A minha preocupação é essa, sempre deixar alguma coisa que fique de legado para Nova Serrana. A senhora tinha começado a comentar, vamos concluir aqui. Entre Linhas. Sim, Entre Linhas foi o terceiro livro. Certo. Isso. Também de prosa e poesia, né? E entre essas linhas e essas entrelinhas, a vida vai se derramando assim aos poucos. E Nova Serrana é o berço desse derramamento. É assim que quer ser representado esses livros. É prazeroso, mas também difícil, né, de produzir material dessa natureza, né? Livros. Com certeza. É um desafio. Eu digo que é um desafio, Ângelo, porque quando a gente se dispõe a escrever, é inspirado a escrever, porque a escrita ela não vem assim de uma vez. A gente sente necessidade de escrever e nesse momento de necessidade você se coloca ali no papel. Então os poemas, os textos, ou seja, qualquer texto, em qualquer nível, seja um texto descritivo ou um texto memorial, ele retrata aquilo que você é, de uma certa forma, e aquilo que você viveu. A inspiração vem de onde?
Ai, essa pergunta é difícil, porque ela vem de dentro. É. Ela vem de dentro. Eu costumo dizer que a inspiração, ela está muito aliada a Deus. Ele inspira a gente. O Espírito Santo que mora em nós, ele nos inspira. Então, eu, como sou uma pessoa religiosa e de fé, sempre antes de escrever eu costumo fazer uma oração invocando a presença dele, do Espírito Santo, porque é ele que nos orienta. Para que eu não escreva o que não vai ser útil aos outros. Pelo contrário, que a minha escrita chegue no coração do outro e o ajude a crescer, a transformar, a ser ele mesmo, a melhorar. A intenção é a melhor possível. Uma relação afinada, próxima com a questão da religião, sempre. Sempre. Todos os seus materiais. Exatamente, porque eu acho que a fé e a vida, elas caminham juntas. Não tem como eu viver a vida separada da fé. Não tem. A fé e a vida estão entrelaçadas, no meu ponto de vista. Até porque eu fui criada numa família de profunda fé. Uma fé tradicional, assim, muito aberta. Meu pai e minha mãe, eles vivenciavam a fé em comunidade. Então, eles deram exemplo a vida toda de que Deus está presente na nossa vida e que nós precisamos levá-lo aos outros. Então, essa lição a gente não esquece. A senhora falou uma família querida, tradicional. A senhora pertence a qual família? Olha, a minha família do meu pai, ela é de Moreiras, aqui pertinho. Bairro de Nova Serrana. Bairro de Nova Serrana assim, agora, né? Exatamente. Meu pai é de Moreiras, aqui perto. E minha mãe, ela veio de Bom Sucesso. E a família veio para cá e residiu aqui o tempo todo. Então, eu nasci aqui, minha mãe também já veio crescida, mas família nós grande? Fomos daqui. Família grande, família grande. Natural de Nova Serrana, né? Natural de Nova Serrana, com certeza. A minha família, por exemplo, nós somos 6. Então, somos 4 homens e 2 mulheres. Eu e minha irmã Luzia. Minha irmã Luzia tem uma participação nesse novo livro agora. Ah, é? Porque ela é costureira, faz trabalhos manuais e ela que elaborou e confeccionou os aventais do projeto do novo livro. Participação importante. Que nós vamos falar, com certeza. Tem me ajudado muito. Vocês foram criados então em Moreiras? A senhora foi criada em Moreiras? Não, eu nasci aqui, nasceu em Nova aqui. Serrana. A sua família, no caso, meu pai que era, né? de Moreiras, exatamente. Certo. Então eu nasci aqui e posso te contar direitinho até o lugar. Na avenida ali, perto da biblioteca, naquela praça Tito Pinto, na praça ali... A rua é Antônio Martins. A rua Francelmo termina ali no Sucão, não é? Exatamente. Exatamente. No Sucão tinha uma casinha de 2 janelinhas, bem típica da época. É no lugar do Sucão? No lugar do Sucão. Ah, ali tinha uma casinha bem típica da época. Foi ali que eu nasci. Ali hoje tem a estrutura da biblioteca municipal, né? Abaixo, um pouquinho. Mas exatamente. tudo nas imediações. Isso, né? Exatamente. E depois de 6 meses de nascida, nós mudamos definitivamente para a Avenida Padre Lauro, que antigamente era a Rua Santo Antônio. Então, lá na Avenida Padre Lauro... A infância foi nessas regiões aí? Sim. Nesses locais, né? A minha infância né? foi lá. Região na central. Rua Santo Antônio, Avenida Padre Lauro hoje. Tá certo. E a senhora militou também por muitos anos na área da educação, né? Sim, tive o prazer e a alegria de ser professora por mais de 37 anos. E dentre as funções da escola, atuava também, cheguei a atuar como orientadora educacional e atuei também na escola, quando abriu a FANS, atuei lá como professora de didática da FANS. Durante o início. Me parece que foram 4 anos. Contribuiu muito com a área da educação, né? Tentei, na medida do possível, fazer o que precisava e que eu gostava. E o que eu mais gosto sempre foi lecionar. E os alunos da época, a senhora reencontra alguns por aí, às vezes, assim? Diariamente. É uma delícia. É? E na maioria das vezes... O que vocês comentam nesses encontros assim? Sim. Que eles abordam a senhora? A senhora se lembra de mim? É a primeira pergunta. E quando eu bato o olho, eu lembro. Bem modificado, grande demais, muito forte. Eu lembro, mas não me lembro o nome. Aí eles se apresentam e aí é aquela gostosura, né?
a gente se E a conversa interage, rende. relembra e rende muito, porque vai recordar o que foi vivido e eles vão partilhar aquilo que eles estão vivendo agora. E isso é muito gratificante. Ô, Camila, deixa eu falar aqui. Vamos lembrar alguns nomes aí. Vamos cometer injustiça, que não tem como mencionar o nome de todos, né? Sim. Vamos lembrar o nome de alguns aí que a senhora encontrou por último. Um nome que eu encontrei por último? Que a prosa rendeu. Eu encontrei um dia desses. Obrigado. O Luiz Antônio. Luiz Antônio foi meu aluno no 3º ano primário. Eu não reconheci, porque agora já Por que você não reconheceu? Eu não reconheci, ele que se aproximou. Falou assim, dona Ana, como vai? Eu olhei, fiquei assim... Eu queria falar alguma coisa, mas na hora eu falei assim, pois não, quem que é você? Ele falou assim, Luiz Antônio, do 3º ano. Eu falei, Luiz, aí você vai voltar na história, vai recordar aquelas feições, aí que você vai entrar no assunto. E é muito gostoso, porque ele foi contar da vida dele agora, que já casou, que já tem filhos, nossa, mas a conversa rendeu. Conversa. Foi muito bom. Rendeu. E sempre muito bom, né? Eu Muito falo bom. que o professor tem essas regalias. E a senhora fala desse segmento com muita alegria, com prazer, né? Com certeza, porque a sala de aula, para mim, é lugar de construção mesmo. A gente entrou para a sala de aula, a gente aprende com os alunos, eles aprendem com a gente e é uma troca. A senhora, a Nair está nos ouvindo, dona Nair, não sei se a senhora conhece, estou ouvindo, está ótimo, maravilha. Oi, dona Nair, obrigado, viu, pelo carinho. Quem mais está por aqui? Um abraço para Camila, né? Oi, Camila, nossa telespectadora, né? Quem mais está por aqui? A Janaína também está nos assistindo. Janaína é da educação, inclusive mandou aqui um questionamento. Bom, Sim. né? Pois não. Obrigado, gente, pelo carinho aí, pela companhia. Na sua visão, e com vasta experiência como professora, e mesmo não militando hoje, como a senhora vê a educação nos dias atuais? Janaína, é uma pergunta muito difícil. Eu vejo a educação hoje não com o mesmo olhar que eu via antigamente, mas eu vejo a educação hoje como um grande desafio, porque as exigências de hoje são bem maiores do que as anteriores, mas, no entanto, tem mais ferramentas e mais condições de desenvolver a educação e a cultura nos dias de hoje. Então é um desafio, sim. O professor hoje ele tem que estar aberto para os desafios, tem que estar preparado, tecnologicamente falando também, para levar o conhecimento para esse aluno que já chega na sala questionando tudo, cheio de conhecimento já, porque a internet, as redes sociais são um celeiro de conhecimento para eles. Então é um grande desafio, sim. Eu vejo como um avançar mesmo de novos conhecimentos, novas tecnologias, e futuramente a educação vai chegar a um patamar que a gente nem imagina agora. Como foi há uns tempos atrás que a gente não pensava que chegaria a esse ponto, né? Mas que é um desafio, com certeza. Ana Lúcia, mas a gente escuta, acompanha relatos de professores reclamando de uma relação ruim entre educadores e alunos. Os alunos de hoje devem ser mais difíceis de geri-los, né? Administrá-los, né? Em uma sala de aula. Eu costumo dizer, Ângelo, que um dos maiores desafios, além do conhecimento, é também das relações interpessoais. Essa questão das relações é seríssima, porque, de um lado, a nossa realidade hoje é muito avançada, tudo é muito acelerado. Os pais, para atenderem às exigências dos filhos, eles entram no mundo do trabalho, eles tiram tempo para fazer isso, aquilo, para atender as necessidades, às vezes até materiais, e mais outras necessidades. E com isso, o aluno hoje fica mais na internet, mais no computador, e ele perde nas relações interpessoais. A gente vê casos de aluno que chega na escola, ele às vezes não quer tanto aprender A, B, C e D, ele quer
relacionar-se com os outros, porque às vezes na própria casa ele não tem esse tipo de relacionamento, os pais não têm tempo, ou às vezes vive só com a empregada. Mas isso interfere na educação? Com certeza, com certeza. O aluno que sente falta da relação interpessoal, da relação afetiva, principalmente em casa, ele chega na escola, ele não chega preparado para estudar, para concentrar, para refletir, para raciocinar. Ele chega querendo extravasar aquilo que ele guarda dentro dele. Eu presenciei muitas vezes isso no meu tempo. Eu imagino agora com esse avanço tecnológico. Os alunos estão evoluídos? Com certeza, eles estão não só evoluídos, como estão também... Evoluídos na questão de conhecimento, né? De conhecimento. Então, atender esses alunos também é um desafio, né? Trazer para eles o conteúdo que eles precisam, não só o conteúdo da área cognitiva, não só esse conteúdo de praxe, o conteúdo também afetivo, o conteúdo motor, que tem alunos que ficam o tempo todo no celular e não tem uma atividade física legal. Então, é um complexo, né? A educação é muito abrangente. Então, é preciso estar atento a isso. Mas é através da educação que a gente construímos bons cidadãos. Com certeza, isso mesmo. É a partir daí, né? É a partir daí. A partir da educação. A partir da educação. Não tem outro caminho. A educação é a alavanca. E tem que ser em casa, na escola, e preparar o aluno para fora também. Esses problemas que eles apresentam nas escolas, então, vêm de família, né? Só para reafirmar aqui. Sim, geralmente os problemas de disciplina, de dificuldade de concentração e de estudo, geralmente vêm. Porque o aluno, ele traz uma carga, às vezes, de casa que ele não consegue carregar sozinho. Então, ele tem que extravasar. E aí, é nesse processo que se distancia da educação. Aí, o professor tem que ser aquele mediador, né? Aquele que media o conhecimento e media a diversão, e media a atividade física, e media a atenção, o equilíbrio, e cuida do aluno como se fosse quase que filho dele, porque ele precisa dar atenção naquela hora necessária. É um todo, a educação ela é um todo. Um abraço, Gaspar. Gaspar, tá aí ouvindo a gente? José Gaspar Weston, tem o sobrenome, é difícil de ser pronunciado, né? Mas vamos falar do seu livro, motivo que o senhor está aqui hoje. O lançamento já tem uma data. Convidar o pessoal para prestigiar esse momento também, né? Sim. Quero convidar a todos os ouvintes, aqueles que gostam de literatura, que gostam de livro. Esse livro, Delícias do Cercado, ele resgata a história de Nova Serrana. Eu tive a alegria de visitar 14 famílias, e todas elas desse tempo do cercado. E elas contaram histórias do tempo, então tem histórias assim, muito recheadas de cultura, de conhecimento, de alegria, de fé, de tudo. E nessas histórias, elas também contaram como eram as quitandas nesse tempo. E eram a alimentação, por exemplo, as quitandas, os biscoitos, as broas e tanta coisa gostosa que era feito nesse tempo, veio para esse livro. E elas deram a receita para mim, passaram a receita, além de produzir essas quitandas. E nós tivemos a oportunidade de experimentar cada uma delas, e realmente são quitandas deliciosas, mas eu garanto para vocês que mais delicioso ainda são as histórias que elas contaram. Então eu espero que este livro, Delícias do Cercado, chegue à casa de vocês, à vida de vocês, como um bálsamo para recordar a história de Nova Serrana. E quem veio de fora também vai ter oportunidade de conhecer a Nova Serrana de antigamente, né? Através dos textos, das histórias contadas por essas famílias. Muito bacana. A senhora sempre quis escrever sobre? Sim, veio esta inspiração justamente quando eu trabalhava com os alunos que chegavam de fora, e eles falavam, mas como era antigamente? Quando nós fazíamos o retrocesso e revíamos antigamente como era, eles ficavam encantados. E com isso eu pensei, gente,
quantas pessoas a mais chegam todos os dias. Então, não só na sala de aula, mas é preciso ter alguma coisa que circule para levar essas lembranças, para que eles se sintam inseridos na nossa cidade, né, Ângelo? Porque as pessoas que chegam agora fazem parte dela. Então, é preciso acolher e colocá-los assim bem próximos de nós para que eles se insiram nela e façam parte da nossa Nova Serrana, né? E qual é a programação para o lançamento? Pois não. Está previsto para o dia 9 de novembro de 2022, às 19h30 no Centro Social. Então, à noite, convido a todos nesse dia para estar presente lá comigo, com a minha família, para a gente relembrar os tempos do cercado. E, com isso, relembrar as quitandas, saborear essas quitandas que emergiram nesse livro, assim, que deram a ele muito sabor. Quitandas da época que persiste, né? Que continua sendo feitas. Tem muitas. Ou feita. Vou deixar a obra-prima para o final. Dentre essas quitandas que estão presentes no livro, é o biscoito escaldado. Tem o biscoito escaldado, broa de fubá, fubá de canjica, que todos conhecem, biscoito de banha, que também era muito feito na época, que muito cotado também, como dizia o povo de Nova Serrana. Biscoito de banha. Biscoito de banha. De banha, com um pouquinho de farinha, então você morde, ele fica esfriando. Não tem relação com o biscoito frito não, de hoje não, né? Não, o biscoito frito também é da época do cercado, tanto de doce quanto de sal. É uma delícia e ele vigora até hoje porque teve famílias que eu visitei que fizeram. Outro biscoito que é a menina dos olhos do cercado. Era e continua sendo, porque no livro ele vem. É biscoito cozido. Esse é de raiz. Esse eu não conheço. Esse é de raiz. Pouquíssimos conhecem. Pouquíssimos. Como que ele é preparado? Ele é próprio do cercado. Ele é um preparo muito especial. Ele é sovado, ele é feito com banha de porco, ele é sovado e depois de sovado enrola e põe a água para ferver e ali coloca o biscoito enroladinho. Quando ele sobe, retira ele e coloca na forma, no tabuleiro e leva para assar. Aí ele cria uma crosta amarelinha, gostosa por cima e quando você morde nele, ele esfarinha. Sabe? E aquele sabor... É mais salgado, é de sal isso aí. É sal. Um pouquinho de doce, mas é temperado com sal também. Então é um misto de doce e sal. Por que essa pitadinha? A minha mãe fala, dona Ana, um abraço, está me assistindo lá. O produto é de sal, o biscoito é de sal, mas eles dão uma pitadinha de açúcar. O que acontece? Por que essa pitadinha de açúcar? Tá, só um instantinho. Como chama sua mãe? Dona Ana. Dona Ana, minha xará. Dona Ana, a senhora também gosta de fazer quitandas gostosas, que bom. Exatamente. Mas, Ângelo, o sal nas quitandas de doce, ele vem temperar o doce. Se não colocarmos uma pitada de sal, o doce fica enjoativo. Então a quitanda fica muito doce, muito enjoativa. Você come 1, 2, você não quer provar mais. O sal, a pitada de sal é o segredo. Ela tempera o doce e te suscita a comer mais um pouquinho. Então, se não tiver temperado, ela não tem gosto. Assim minha mãe dizia. Ana, pitada de sal precisa. E é verdade. O bolo que não leva uma pitada de sal. A minha mãe faz muito bolo. Eu acho que esse faz mais é o bolo, né? Consome mais é bolo, né? Sim. A quitanda o bolo, por exemplo, que não leva uma pitada de sal, ele é enjoativo. Então é muito importante esse toque. É um toque culinário mesmo. Eu costumo dizer que o meu paladar é infantil. Mesmo? Só doce. Gosta de doce. Eu conheço pessoas que não enjoam do doce. Né? E tem outros que já enjoam. Então, aí tem a resposta. O sal vem temperar e vai favorecer essas pessoas que enjoam mais. Eu atrapalhei, a senhora falava, citava alguns produtos, né? Como é que fala? Biscoito, bolo, o que mais? Sim. Não, as quitandas, sim, né? Nós continuamos com elas. E estava falando do biscoito cozido, né? Que é o biscoito de origem de Nova Serrana. Ele é bem original. E além desse, vem também biscoitos de doce, tarequim,
esse biscoito trançadinho, que pode colocar nele até um pouquinho de queijo para dar um sabor bem gostoso. Vem o biscoito branco, biscoito de polvilho, que minha mãe fazia muito, que tinha um nome especial, que era chamado biscoito de fogueira, porque ela fazia o biscoito, quando ele colocava na forma que ele crescia tanto e ficava tão branquinho, que a gente mordia, ele estava crocante por fora e macio por dentro. Então é o biscoito, ela falava, esse aqui é biscoito de fogueira. Por quê? Porque era muito usado nas fogueiras na época do cercado. Então todo mundo gostava. Esse biscoito é uma delícia. E ele está no livro. A receita dele, da minha mãe, original, está no livro. Então as pessoas que tiverem oportunidade de ter, vai poder experimentar essa receita também. E tem vários outros. Pau a pique, que é feito na folha de bananeira, né? É uma delícia. Feito de fubá, muito gostoso e que vem também no livro. Muito bom. Ana Lúcia, eu vou para um breve intervalo comercial aqui pela TV Cândido 10 e voltamos já, né, com esse bate-papo gostoso, relembrando quitandas, falando dos livros, né? Sim. Vai para o quarta edição. É quarto livro. Quarto livro, né? Primeira edição do quarto livro. Isso. Então acompanhe já, né? Continue prestigiando aqui o nosso trabalho. Boa noite. Em 2001, quando a Mar Construtora foi fundada, o objetivo era construir uma empresa sólida com valorização humana, responsabilidade social, compromisso com o meio ambiente e sustentabilidade. Com sede em Belo Horizonte e filial em Nova Serrana, hoje é motivo de imensa satisfação ver que as melhores escolhas foram feitas e que atingimos os objetivos, sempre entregando empreendimentos com qualidade antes do prazo proposto, acessíveis, superando as expectativas dos nossos clientes e parceiros, sempre trabalhando para melhor atender quem quer investir ou morar. Somos reconhecidos pela nossa dedicação em prol do desenvolvimento. Estamos constantemente aprimorando o que fazemos e queremos chegar ainda mais longe. É hora de transformar. Somos Mar Construtora. Há mais de 20 anos, construindo um futuro transformador. Não foram os tempos que mudaram. O que mudou foi o tempo. Não se mede mais o tempo em minutos ou em segundos. Hoje medimos a vida que damos a esse tempo. Lembra lá em 1995, quando nós começamos a entender você e sua necessidade? Seja em um convênio, parceria ou até em um curso. Pois é, esse tempo evoluiu. E o nosso time também. CDL Nova Serrana, desde sempre valorizando você e seu tempo. O brasileiro é apaixonado por carro. E disso nós já sabemos. Nós da Dudu Pneus somos apaixonados por qualidade. Qualidade no atendimento, qualidade nos produtos, qualidade na entrega de serviços. Aqui tratamos o seu veículo com a paixão que corre em nossas veias de sempre entregar o melhor. Dudu Pneus, apaixonados por qualidade. Casa, um escritório, um prédio. A gente veio ao mundo para construir, para realizar sonhos.
E por mais que a gente viva cercado de aço, ferro, metais, é preciso mais do que isso. É preciso suor, amor, coragem e força de vontade. A vida é uma obra e é preciso entender que nós estamos em construção. Todos os dias encaramos e superamos desafios. E isso tem um objetivo: ajudar a construir um futuro melhor. Uma busca que nos levou a intensificar a nossa atuação em grande parte do interior mineiro. Localizada em Nova Serrana, um dos maiores polos calçadistas do país. Eu sou da terra, sou forte, sou do MAC Ferro e Aço. 30 anos, construindo sonhos. O melhor caminho pra vencer, transmitindo confiança. Siga em frente, você vai aprender. Ensino de qualidade, garantia de satisfação. Aqui tem seriedade, a escolha certa está em suas mãos. Autoescola Liderança, o seu futuro vai brilhar. Autoescola Liderança, liberdade pra guiar. Reduza em até 95% sua conta de energia. A VIP Energia Solar oferece uma linha completa de serviços: usina solar, condomínio solar e locação de usinas solares, atendendo a demanda do setor empresarial, industrial, rural e residencial. VIP Energia Solar, gerando energia, economia para você e seu negócio. Acesse vipenergiasolar.com.br. Praticidade para mim é encontrar tudo o que eu procuro em um só lugar. E quando se trata da minha família, eu quero o melhor. MAC Supermercados, sempre junto com você. Dona Ana Lúcia, te agradecer pela participação, pelas informações, né? Uma alegria imensa contar com a sua presença aqui no nosso programa. E o que a senhora gostaria de falar mais a respeito desses projetos importantes, né? Que é o lançamento do livro, né? Do lançamento e da alegria, né? De estar podendo deixar aí essas obras importantes. Sim. Uai, Ângelo, eu vou aproveitar a oportunidade para agradecer a todas as famílias que me acolheram nas casas delas, né? E tiveram aquele carinho todo no preparo das quitandas e contaram as histórias. Quero agradecer também a você por essa oportunidade, né, de divulgar esse trabalho. E esse livro é realmente uma resposta para todos aqueles que gostam de conhecer a história de Nova Serrana e poder olhar através do tempo as quitandas e as histórias que mais aconchegam no coração de cada um. E é isso que eu desejo, que sejam histórias aconchegantes. Então, o lançamento, como já foi dito aqui, será no dia 9 de novembro de 2022, às 19h30, no Centro Social. E aqueles que puderem e quiserem estar presentes, vai ser uma honra receber. Agradeço muito pela oportunidade.